Shalom Vrahá, muita alegria hoje e sempre para você, que você tenha o melhor ano da sua vida, com saúde, alegria e boas notícias. Hoje, o dia do Aravá. Você sabe o que significa? Quando existia o primeiro Beit HaMikdash, o Templo Sagrado de Jerusalém, na festa de Sukkot, os Kohanim, os sacerdotes, eles costumavam colocar ramos de aravot ao redor do altar. Os sacerdotes tocavam o shofar, davam uma volta em torno do altar, tendo em suas mãos Arbaat Aminim, o Lulav, o Etrog, o Hadaz e o Aravá. E eles invocavam as súplicas, Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Atzlihana. O que quer dizer? Por favor, Deus, nos salve, por favor. Por favor, Deus, nos dê muito sucesso. No último dia de Sukkot, o dia de Rosh Hashanah, os Kohanim, eles davam 7 voltas em torno do altar. Com a destruição do Beit HaMikdash, esse trabalho, ele cessou temporariamente. Então, após a construção do segundo Beit HaMikdash, ele voltou com mais intensidade. Então, os profetas Agai, Zechariah e Malachi, que eram membros da grande assembleia, que foram os 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo, eles instituíram o costume de que em Rosh Hashanah os judeus podiam cumprir esse mandamento sim, Baruch Hashem, mesmo fora do Beit HaMikdash, mesmo não tendo o Beit HaMikdash. Depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, nossos sábios, eles decretaram que como cada sinagoga e casa de estudo é um Mikdash Me'at, um Beit HaMikdash em miniatura, os trabalhos que eram realizados no Beit HaMikdash, nos 7 dias de Sukkot, seriam realizados então em todas as sinagogas e casas de estudo no mundo inteiro. Então, os homens da comunidade, com os seus Arbaat Aminim nas mãos, davam voltas em torno da Bimá, onde já estava a Torá, e então eles rezavam, pedindo ajuda divina, pedindo ajuda de Akadosh Baruch Hu. O conceito de dar essas voltas, você sabe? O conceito de dar as voltas ao redor do Sefer Torá baseia-se em um ensinamento de um sábio na Guemará, o Rabi Hia. Ele dizia que um representante da comunidade, segurando o Sefer Torá, ele é equivalente ao próprio altar do Beit HaMikdash. Posteriormente, na época dos Geonim, na época de Rabi Saadia Gaon e do Rabi Hai Gaon, esse costume se tornou muito difundido. E o Rambam, ele escreveu que todas as comunidades judaicas rodeavam a Bimá em cada dia de Sukkot, em comemoração aos dias em que tínhamos o templo, e que no 7º dia dessa festa, que é hoje, Rosh Hashanah, batia-se no chão com um feixe de aravá, assim como se fazia no templo durante a época do primeiro Beit HaMikdash e em toda a terra de Israel na época do segundo Beit HaMikdash. Batiam no chão com os ramos de aravá, com o feixe de aravá. As rezas que falamos durante as voltas em torno da Bimá, elas são chamadas de Roshanot. Porque seu refrão constante, reminiscente do que era usado no templo, é Roshaná, que significa salva, por favor. Roshaná, salva, por favor. Em Rosh Hashanah, 7º dia de Sukkot, damos 7 voltas em torno da Bimá, como faziam os nossos antepassados nesse dia, nessa época, quando existia o Beit HaMikdash. Durante as primeiras 6 voltas, repetem-se as Roshanot dos 6 primeiros dias anteriores da festa de Sukkot. Na 7ª e última volta, é falado as rezas adicionais de Rosh Hashanah. E há um costume muito antigo, também instituído pelos profetas Zaharia e Agai, encontrados nos escritos do Rambam, de se pegar 5 ramos de aravá no término das súplicas das Roshanot, em Rosh Hashanah,
falar um trecho especial e batê-las contra o chão, fazendo isso para adoçar as 5 Gevurot, os 5 rigores celestiais. Esses ramos de Aravá também são chamados de Roshanot. É costume que todos, homens, mulheres e crianças, realizem esse ritual. Não se deve usar um feixe de salgueiro que já foi usado por outra pessoa. Cada membro da família deve ter o seu próprio. Após usar o feixe, muitos têm o costume de jogá-lo em cima da arca sagrada, em cima do Aron HaKodesh. Jogam lá e deixam lá. Esse costume de bater com o feixe de 5 aravot no chão tem grande significado místico, você sabia? Sim, tem um grande significado místico. Outros costumes de Rosh Hashanah, vamos ver aí a luz da importância espiritual desse dia. Muitas comunidades costumam permanecer também acordados na noite de Rosh Hashanah. Lemos o 5º livro da Torá, que expõe os preceitos do amor e reverência a Kadosh Baruch Hu, e após a meia-noite, damos início novamente ao livro dos Teilim. No dia de Rosh Hashanah, comemos uma refeição festiva na Sukkah. Esse último dia de Sukkot é a última ocasião que se fala a bênção por comer na Sukkah, já que o mandamento da Torá de morar nas cabanas determina que isso seja feito durante 7 dias. No entanto, muitas comunidades que vivem fora da terra de Israel continuam comendo na Sukkah, na festa que se segue, né? Temos 2 festas seguidas, que é Shmini Atzeret, né? E Simchat Torah. Mas em Shmini Atzeret já não dizemos, comemos na Sukkah, mas já não dizemos mais a bênção por estar comendo na Sukkah. E o Aravá? Aonde que vamos aprender agora, onde entra o Aravá, né? Aravá, ele é um elemento mais humilde das 4 espécies de Rosh Hashanah e é conhecido como o dia de bater o Aravá. O auge das rezas de Rosh Hashanah é o bater desse feixe de 5 aravot no chão. Por que Rosh Hashanah, último dia de Sukkot, dia tão importante ao ponto de ser comparado até mesmo a Yom Kippur, é associado com o Aravá? Você sabe? Então vamos nos lembrar de que um dos principais mandamentos da festa de Sukkot é qual? É o mandamento dos Arbaat Minim, não é mesmo? As 4 espécies de plantas, Arbaat Minim. Nesse mandamento, cada espécie de planta ela simboliza um tipo diferente de judeu. Isso mesmo. As 4 espécies de plantas simbolizam 4 tipos diferentes de judeu. O lulav, a folha da tamareira que a gente usa, representa o estudioso da Torá, o judeu que é estudioso. O hadás representa o judeu que pratica muitas boas ações. O etrog representa o judeu que estuda a Torá e pratica muitos atos de bondade. E o Aravá? O Aravá representa o judeu que nem estuda muito a Torá e nem cumpre muitos mandamentos. Uau! O Aravá, aparentemente, é o menos importante entre os Arbaat Minim e simboliza aquilo que um judeu não deve ser. Como, então, você me explica que o protagonista de Rosh Hashanah é o Aravá? Por que usamos o feixe de Aravá e não um feixe das outras 3 espécies? Como antídoto contra as Gevurot, que são os rigores celestiais. A razão para isso é que, em sua simplicidade, em sua humildade, o Aravá, ele triunfa sobre as outras 3 espécies. Isso mesmo, ele triunfa. Em muitos casos, a humildade a tudo supera. Nossos sábios explicam que o maior obstáculo entre o homem e Deus é o nosso ego. Temos que matar o nosso ego. O Aravá, por ser o menos importante das 4 espécies, ele simboliza a antítese do nosso ego. A Torá aponta alguém que foi extremamente humilde. A Torá aponta que Moshe Rabbeinu
o maior líder e profeta judeu dentre todos, a maior alma que já veio ao mundo, foi o homem mais humilde que já existiu. Foi sua humildade, sua total falta de ego, o que lhe fez chegar a tão grandes elevações espirituais. E ser escolhido por Akadosh Baruch Hu para conduzir uma nação, o povo judeu. Em Rosh Hashanah Rabbah, o feixe de Aravá, ele tem um papel central, porque ele simboliza a humildade, essa essência desse dia. Deus eleva aqueles que aperfeiçoam sua humildade pessoal. Ele eleva. Se você quer aperfeiçoar alguma coisa, hoje aperfeiçoe sua humildade, porque Deus eleva os humildes. O judeu personificado pelo Aravá, o modesto e humilde Aravá, em virtude de sua humildade e falta de ego, eleva-se espiritualmente cada vez mais alto. Rosh Hashanah Rabbah, que é o dia de hoje, o dia do julgamento final, o dia que é entregado para nós o decreto divino de como vai ser o nosso ano, ele nos ensina que se pudermos dobrar o nosso ego e aceitar o jugo divino, poderemos influenciar a corte celestial a anular qualquer decreto negativo e nos abençoar com um ano bom e doce. As Roshanot e as 7 Sefirot do sentimento. Como que funciona essas 7 Sefirot do sentimento? Vou explicar. As Sefirot são essas aqui. Tá? A gente tem um exemplo aqui. Isso aqui é só um exemplo. As Sefirot, elas são as forças que Deus usa para criar e manter o nosso universo. As 7 Sefirot emocionais são as bases de toda a criação. A nossa alma contém todas elas. As 3 relacionadas ao intelecto são Romá, que é a sabedoria, Biná, que é a compreensão, e Da'at, conscientização. As 7 Sefirot ligadas ao sentimento são Hesed, que se manifesta por meio da nossa bondade, generosidade, expansividade, Gevura, que se manifesta por meio da justiça, tá? Disciplina e restrição, Tiferet, que se manifesta por meio da beleza, equilíbrio e extrema bondade, Netzach, que se manifesta por meio da vitória, ambição e eternidade, Hod, que se manifesta por meio da nossa humildade, submissão, reconhecimento, e Esod, que se manifesta por meio da carisma, conectividade. Malhut, que é a última, aqui embaixo, essa, Malhut, ela que se manifesta por meio da liderança e supremacia. Os 7 dias da festa de Sukkot, elas correspondem às 7 Sefirot ligadas aos sentimentos. O primeiro dia da festa é associado à Sefirá de Hesed, o segundo dia, a de Gevurah, o terceiro, a de Tiferet, e assim por diante. Sukkot, festa da nossa alegria, é a época em que cada um de nós ela pode refinar, tem que refinar os poderes emocionais de sua alma, tornar-se mais generoso, mais Hesed, mais disciplinado, Gevurah, mais equilibrado, Tiferet, mais determinado, Netzach, mais humilde, Hod, mais inteligente emocionalmente, Yesod, e mais nobre, Malhut. Em cada dia de Sukkot, excetuando-se o Shabat, enquanto damos volta em torno da Bimá e falamos as rezas de Rosh Hashanah, mencionamos explícita ou implicitamente uma das 7 Sefirot ligadas ao sentimento. Em Rosh Hashanah Rabbah, último dos 7 dias de Sukkot, damos 7 voltas. Damos 7 voltas. Nas 6 primeiras repetimos as passagens ditas nos 6 primeiros dias da festa, que correspondem às 6 primeiras Sefirot emocionais. Depois, rodeamos a Bimá novamente, uma 7ª vez, e falamos as passagens referentes, a Rosh Hashanah Rabbah, cujo tema é a 7ª e última delas, a Sefirá de Malhut, essa daqui, a última. A Sefirá de Malhut coloca em ação as outras 6 Sefirot da emoção. Em outras palavras, explicando mais amplamente, mais fácil, Malhut ela é a materialização dos planos teóricos, certo? Você faz planos, você coloca num papel, tem uma teoria. Então, Malhut vem ali
e executa. É a materialização dos planos teóricos. É essa Sefirá que repassa para o mundo das emanações das Sefirot que antecedem, que são a Hesed, a Gevura, a Tiferet, a Netzach, a Hod e a Yesod. Rosh Hashanah, portanto, é o 7º dia e a somatória dos 6 dias anteriores de Sukkot. Então, ela simboliza a perfeição dos 7 atributos emocionais da alma humana. A Torá, ela espera que até Rosh Hashanah nós todos tenhamos aperfeiçoado nossa habilidade de usar nossas 7 sefirot emocionais. Aqui tem um ponto interessante, muito. Sabemos perfeitamente que a maioria de nossos erros e transgressões na vida são decorrentes de algum problema emocional. Quando não conseguimos controlar, nossas emoções. E para viver de modo sábio e produtivamente, precisamos aprender quando dar e quando refrear, quando ser contundente e quando ser submisso, como nos relacionamos com as demais pessoas e como a gente influencia elas. Refinando nossas qualidades emocionais, podemos viver uma vida melhor, em comunidade, com a gente mesmo, sermos pessoas bem resolvidas, bem amadas e dando amor, e dando exemplos. Quando aperfeiçoamos nossas sefirot emocionais, podemos alinhar nossas qualidades intelectuais e emocionais e assim viver uma vida de paz interna, integridade, propósito, virtude, bondade. Devemos celebrar Sukkot, particularmente Rosh Hashanah, que é hoje, ponto alto dessa festa dos 7 dias, com a conscientização de que, apesar de ser uma época de alegria, é também uma época de autoaperfeiçoamento, para que o período de julgamento divino, iniciado lá em Rosh Hashanah, somente traga para você, para mim, para todos, decretos celestiais positivos. No último dia do julgamento, o dia da grande salvação, que é hoje, temos a oportunidade de transmitir a Deus que, além de ter limpado nossos pecados lá em Yom Kippur, também refinamos nossa alma e modificamos o que estava errado. O que estava errado nós modificamos. Espero que você tenha modificado. E que nossas ações futuras serão melhores do que as passadas. Nos comprometemos em sermos pessoas melhores, refinadas, estudiosas de Torá. Rosh Hashanah representa, portanto, o ponto culminante de todas as nossas rezas que fizemos e empenho espiritual iniciados em Rosh Hashanah. E por essa razão é o dia final do julgamento divino. Que nesse dia devemos concentrar-nos na Sefirot de Malhut, que é comparada a Aravá, certo? Ela não tem nada de si própria, mas para nós ela é a Sefirá principal, porque ela repassa para o nosso nível aqui que estamos aqui, em Malhut, no mundo da ação, todas as emanações de toda a fartura e abundância da Sefirot que antecedem. A Sefirá, chamada de Malhut, é comparada a uma mãe. Ela é comparada à mãe que, depois de comer muitas variedades de alimentos, que o seu nenê não teria a capacidade de comer, ela consegue repassar tudo isso para o nível do nenê, transformando todos aqueles alimentos em leitinho nos seus seios e dando para ele mamar na medida correta, com todas as proteínas e vitaminas e vacinas que esse leitinho tem. Hag Sameia com muita alegria para você, com muita saúde é o que eu desejo e muitas notícias boas para todos nós. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Um ano bom e doce.